Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este programa faz parte da rede RTP, mas está em todas as plataformas para ser subscrito. E assim, sempre que seja publicado um novo episódio, recebem um alerta diretamente no vosso telefone. Basta subscrever no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, ou visitar a página perguntasimples.com e ouvir tudo. Hoje é dia de falar de empatia e de assertividade, dois ingredientes para bem comunicar. Várias pessoas com quem trabalhei ao longo da minha carreira e que precisavam de ajuda para comunicar pediam uma de duas coisas. Ou pediam uma receita, uma fórmula para comunicar bem, ou então eram ainda mais pragmáticos e económicos. Faz-me aí umas mensagens. Como é fácil perceber, estes pedidos assim expressos nunca podem transformar alguém num bom comunicador. Porque o processo de comunicação não é simplesmente uma técnica, uma caixa de ferramentas para poder pegar e usar. A principal ferramenta de comunicação somos nós próprios, não só no que dizemos e como dizemos, mas principalmente no que sentimos e acreditamos. Os nossos valores, a nossa missão de vida, e só depois vêm os nossos objetivos e a forma de dizer o que queremos dizer. Isto implica uma forma de entrega pessoal e intransmissível. Ninguém nos vai fazer um fato ou vestido à nossa medida. Somos nós os alfaiates da nossa forma de comunicar. É preciso descobrir dentro de nós quem somos, o que nos motiva e, finalmente, como dizemos aos outros. E isso aplica-se a todo tipo de comunicação, da interpessoal à de massas, da familiar à empresarial. No fundo, todos queremos ser entendidos e depois reconhecidos. E nesta edição converso com uma amiga de longa data sobre tudo isto. Isa Alves é uma comunicadora, apoiou múltiplas organizações e líderes a construir as suas narrativas, a contar a sua história. Nos últimos tempos dedicou-se a desenvolver um método de treino pessoal, um método de treino de desenvolvimento pessoal e tal e qual um treinador trabalha pessoalmente com cada um para desenvolver as várias competências que são críticas para bem comunicar. Fiquem com estas duas palavras, empatia e assertividade, os dois ingredientes do segredo do método. Mas afinal, qual é o segredo? Qual é o segredo do meu método? Essa não é uma pergunta simples. Olha, eu acho que o meu método mistura duas coisas que para mim se tornaram muito importantes. Por um lado, a questão da comunicação. Por outro lado, uma vertente de desenvolvimento pessoal. E eu acho que as duas casam uma com a outra e não poderia ser de forma diferente. Quando tu investes ou quando tu decides que tens de investir nas tuas aptidões e nas tuas capacidades de comunicação, tu inicias uma viagem de desenvolvimento pessoal. Porque a comunicação não são as técnicas de comunicação. Não, então mas toda a gente vem para... Isa, estou aqui, dá-me lá um curso, eu quero saber falar na televisão, ou eu vou fazer esta apresentação no auditório e quero saber como é que se faz. Aliás, as pessoas que vêm ter comigo vêm precisamente pedir estratégias de comunicação. E, portanto, essa é a porta de entrada. No fundo, essa é a porta de entrada para nós iniciarmos o nosso diálogo. Pedem o quê? O que é que as pessoas te vêm pedir? Vêm pedir coisas como não conseguirem falar em público e quererem ultrapassar esse medo de entrar num palco e falar em público. Há pessoas com medo de falar em público. Conheces alguém? Conheces alguém? O que é muito interessante. Eu fico com dor de barriga quando vou falar em público e quando eu digo isto, a maioria das pessoas não acredita, mas acontece. Acontece e é bom que aconteça. Quer dizer que estás vivo. E que estás alerta e que estás pronto para fazer coisas. E que é um desafio e que estás entusiasmado, não é? Portanto, as pessoas batem-te à porta e dizem: Isa, cá estou eu, tenho aqui um desafio, hoje é quarta-feira e é já na sexta-feira que eu tenho um desafio, não é? Imagino que com essa pressa toda e depois querem uma caixa de ferramentas? Querem uma caixa de ferramentas, exatamente. Eu não trabalho, ou pelo menos não tem acontecido, eu não trabalho pontualmente caso a caso. Eu trabalho pelo menos durante 3 meses com as pessoas. Porque eu não aplico pensos rápidos e porque eu não acredito que a comunicação seja apenas uma caixa de estratégias e uma caixa de ferramentas. Mas estamos num momento em que toda a gente quer tudo para amanhã de manhã. Então essas pessoas que querem tudo para amanhã de manhã se calhar fazem melhor em escolher outro especialista e não a Isa Alves. E porquê é que tu precisas de 3 meses para trabalhar? Porque 3 meses é o que eu considero o tempo mínimo
para conhecer a pessoa, para trabalhar com ela as expectativas, as motivações, a história de vida. Qualquer pessoa que tenha medo de encarar um palco, por exemplo, se continuarmos com este exemplo, de encarar um palco, tem a sua história de vida, tem as coisas que lhe aconteceram e que criaram ou alimentaram esse medo. Uma insegurança, alguma coisa que correu mal quando eram crianças ou já adultos? Exato, coisas tão simples quanto na primária, na sala de aula, puseram a mão no ar para fazer uma pergunta ou para dar uma resposta e quando deram a resposta a turma inteira riu. Acontece a todos. Acontece a todos e isso fica no teu inconsciente e fica no teu subconsciente provavelmente para o resto da tua vida ou fica muitos anos até tu tomares a decisão de perceber o que é que se passa, quereres desenvolver essa autoconsciência, quereres perceber a tua história e ires lá repegar nisso e mexer nisso. Portanto, o processo da comunicação aparece, tu pões isto no fim disto tudo. Tu antes pões um comboio de coisas que as pessoas têm que fazer. Exatamente. Então, e qual é o treino? Consiste em quê o treino? O treino essencialmente é explorarmos com as pessoas que estão abertas a explorar questões tão importantes como a autoconsciência, a autoliderança, mindfulness, também práticas de presença. Por exemplo, se eu estiver nervosa antes de entrar em palco, uma das coisas que eu tenho de aprender a controlar do ponto de vista emocional é a minha capacidade da minha mente não começar a divagar pelo futuro, por uma história que eu estou a contar no futuro, daquilo que pode correr mal se eu entrar naquele palco, e ter a capacidade de centrar os meus pés, o meu corpo e a minha cabeça no momento presente. Isto é mindfulness básico, é tu teres a capacidade de te centrares no momento presente. E isso é uma aptidão que pode ser desenvolvida e que tu não desenvolves do dia para a noite. Portanto, precisas de ter algum tempo para te conheceres a ti próprio, perceberes a tua história, perceberes onde estão os pontos a melhorar e começares a introduzir estas técnicas e estas estratégias de saber estar no momento presente. Por exemplo, é só um exemplo de uma técnica que eu trabalho. Parar e estar, sentir-se no momento presente. Estar no momento presente. E em que é que isso ajuda alguém que vai fazer uma comunicação? Parte do princípio que alguém que vai comunicar está lá no momento presente, quer dizer, não está com a cabeça na lua ou a pensar no que é que vai ser o amanhã. Não necessariamente. Se estiver numa crise de ansiedade, garantidamente não está no momento presente. Está a contar uma história, está a correr na cabeça dela todas as histórias ou a história que é mais prevalente sobre o que pode correr mal se entrar naquele palco. E então não está concentrado e não está a falar para os outros. Exato. Ou está a medir cada palavra, cada frase. Está demasiado, como dizem os ingleses, está demasiado num processo de self-consciousness, ou seja, está demasiado autocentrado, está a pensar neles, não está a pensar nos outros. Essa, por acaso, é outra técnica, é quando tu tens um desafio em que tens que comunicar para alguém, saíres de ti. Não ficares autocentrado, não ficares a pensar na tua prestação, não ficares a pensar no que pode correr mal e pensares antes de que forma é que aquilo que tu tens para comunicar, a tua mensagem, vai servir aos outros. Não é servir-te a ti, é servir o outro. Naturalmente. Isto tem a ver com o quê? Com a fixação da mensagem ou da história no outro lado? No fundo, quando alguém sobe a um palco e quero dividir isto em dois campos, é: olá, eu tenho uma coisa para vos contar, ou olá, eu venho convencer-vos aqui da minha verdade absoluta. Não. Podemos escolher estes dois caminhos ou há mais? Não, mas é muito interessante, podemos escolher mais, mas é muito interessante esse posicionamento, porque uma das outras coisas que eu trabalho, além da própria pessoa, além da autoconsciência, além da autoliderança, é a visão. A visão que a pessoa tem para a vida dela, a visão que a pessoa tem para a sua própria mensagem. Cabo dos trabalhos, portanto. Mas que é fundamental, Jorge, porque tudo o que tu comunicas tem que estar alinhado contigo. Vamos lá pôr isto em perspectiva. Portanto, para ti não é um processo artificial, é apenas o processo de comunicação é uma consequência daquilo que alguém é e se vê e se projeta dentro de si e para os outros. É mais do que isso. Falávamos há pouco em off no Mojo, não é? É eu acreditar que tu estás neste planeta. Isso não é uma coincidência. É porque tu és um vencedor e porque é um pequeno milagre. Temos de pensar que foram 200 milhões de espermatozoides na corrida ao ovo e só houve um que entrou.
E és tu, não é? É a pessoa que vive neste mundo. E eu acredito profundamente que todos nós temos dentro de nós uma chama. Temos dentro de nós uma chama e nós temos de encontrar essa chama. Nós temos de encontrar a nossa motivação. Nós temos de encontrar a nossa razão para estar cá. E é isso que vai, de certa forma, criar a nossa mensagem, aquilo que nós temos para transmitir ao mundo. E eu acredito nesta... ou melhor, eu tento ser uma facilitadora e ajudar as pessoas a encontrarem precisamente a sua mensagem, a sua voz e ultrapassarem todas as barreiras que foram, se calhar, todas as dificuldades que encontraram na vida e todas as mensagens que receberam de professores, da sociedade, de familiares que lhes disseram que a voz delas não era importante, que o melhor era ficarem caladinhas e sossegadinhas. Tantas vezes acontece, não é? Tantas vezes acontece. Ajudar essas pessoas a perceber, não, a tua voz importa. E o que é para ti pertinente comunicar? O que é que tu tens a dizer às outras pessoas? E quando tu vais para um palco com esta noção de que o que tu estás a comunicar não é porque tu és o supra-sumo de uma matéria e sabes mais do que todas as outras pessoas, é porque tu és o maior especialista que há à face da Terra na tua experiência de vida. E quando tu vais para o palco comunicar isso, tu detens completamente a tua mensagem. Tu falas muito da questão dos valores, de conhece os teus valores e vive em função dos teus valores, e isso faz disso um mantra para o processo de comunicação, para o processo de impressão nos outros. Supostamente nós vivemos todos sobre aquilo que são os nossos valores, as nossas regras, os nossos pensamentos sobre as coisas, ou não, ou reprimimos isso, depois nota-se também nesse processo. Às vezes não estamos muito conscientes dos nossos valores. Há uma inércia? Há uma falta de coerência. O que acontece é que... Vamos por aqui. O que é uma falta de coerência? É tu tens os teus valores, todas as pessoas têm os seus valores, mas se tu não pensares proativamente neles, se não os escreveres, se não pensares proativamente neles, eles passam para segundo plano. Ok. E depois a sociedade, seja o teu emprego, a família, os teus amigos... O rolo compressor. Fazem uma série de solicitações e tu recebes uma série de solicitações. E se tu não tiveres estes parâmetros muito bem definidos de quais são os meus valores, quais são as minhas prioridades, quais são as coisas que eu valorizo, és facilmente arrastado pelo resto. Por isso, os valores são trabalhados e eu trabalho os valores não é porque as pessoas não os tenham, é um bocadinho eu estar aqui no negócio da recordatória. Tu és uma espécie de arqueóloga. Tu vais lá com um pincel tentar tirar o pó da parte de cima dos valores? Vais fazer esse É um processo de co-construção. O que eu faço mais com os meus clientes é fazer perguntas. Eu não dou respostas. Então eles vêm pedir-te coisas. Tu és uma especialista e tu devolves-lhe, pegas num espelho e dizes: olha, exatamente, parabéns, bem-vindo ou bem-vinda, cá está o seu espelho, agora vá, fala lá aqui com o seu espelho. Exatamente. Eu faço perguntas, no fundo, porque... Perguntas-lhes do quê? O que é que tu perguntas às... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu acredito profundamente que todos nós que temos um sistema emocional, um sistema de inteligência, um sistema de inteligência altamente complexo. A nossa inteligência não está só na cabeça a nível cognitivo. Nós temos a inteligência cognitiva, nós temos a inteligência afetiva e nós temos a inteligência corporal. Nós temos uma série de pontos de inteligência no nosso organismo. E eu acredito que todos nós saibamos, de certa forma, as respostas às perguntas que temos. E então, porque é que elas não aparecem? Quando tu estás a trabalhar com estas pessoas, o que é que encontras? Eu faço precisamente essas perguntas e posso, de alguma forma, guiá-las, mas essencialmente o que eu estou lá a fazer é fazer perguntas para que as pessoas possam dar a resposta, ouvir-se a dar a resposta e descobrirem por elas mesmas, no fundo, o que elas querem fazer, que caminho querem seguir. E depois o que é que tu obtens dessas pessoas? Como é que tu as ajudas? O que é que elas te devolvem depois nesse É uma co-construção. É uma co-construção. Portanto, à medida, e tu como jornalista sabes isso tão bem, à medida que tu fazes perguntas, vais obtendo respostas. As respostas originam novas perguntas e o que acontece é que as pessoas obtêm insights, não é? Obtêm luzes. Plim, era isto. Ou então, mais interessante, nunca tinha pensado nisto. Exatamente. Bem visto. Exatamente. Ou o diabo tenha um problema para resolver. Não, é com um A, é um ok, isso faz sentido. É apanhou-me.
vou ter de escrever sobre isto, vou ter de pensar mais nisto, vou ter de explorar isto. E isso é o som que tu queres ouvir da pessoa do outro lado. É quando ela, é quando tu sentes que a coisa bateu lá e que ela vai fazer um trabalho exploratório de descobrir onde é que aquilo a vai levar. Vamos um passo atrás para avançarmos. Uma das coisas que falaste agora é a questão da confiança, de não termos confiança. Mas a confiança não é aquele clique que ou tens ou não tens, ou está lá ou não está lá. E a coragem, porque há aqui estas duas coisas. Coragem para fazer, coragem para avançar, coragem para falar. Falar em público é um ato de coragem, porque do outro lado depois há uma resposta, que os ingleses agora chamam de feedback, não é? Há uma resposta, há um retorno em relação àquilo que nós estamos a dizer. Se riem, se ficaram tristes, se ficaram animados, se franziram o sobrolho. A confiança é uma coisa que tu tens ou não tens, Jorge Correia? Não, a confiança é perfeitamente circunstancial, não é? Portanto, eu posso ter confiança para uma série de coisas que para mim são dados adquiridos, não é? Agora, se tu me disseres, olha Isa, está ali uma betoneira estacionada na rua, eu dou-te a chave da betoneira, vai lá conduzir aquilo e conduz aquilo 100 metros. E eu perco a confiança toda que tinha há 5 minutos quando estava a dar uma aula de marketing social, não é? Então, portanto, esta confiança vem de onde? Vem do dominar a arte da coisa? A confiança vem de tu teres a coragem de dar o primeiro passo em direção a uma determinada coisa, mesmo que ainda não tenhas competência. Isso fazem os bebés. Exatamente, isso fazem os bebés. A competência e a confiança estão altamente ligadas. Quando tu ganhas coragem para experimentar alguma coisa nova e estás a fazer alguma coisa nova pela primeira vez, ainda não tens confiança, mas tens a coragem de tentar. E tentas e corre mal, e tentas e corre mal, e um dia tentas e corre bem, e ganhas confiança, e ganhas competência, não é? Portanto, a confiança e a competência seguem-se uma à outra. O que significa que quando falhas, lá vai metade desse capital. Pode acontecer, ou podes ter o estímulo e a coragem para tentar outra vez. Mas as pessoas que te procuram, presumo que a última coisa do mundo que te vem dizer é dizer assim: olha, eu queria falar, mas na realidade eu não tenho coragem para falar, não é? Uhum. Não dizem isso, não é? Dizem Acontece dizerem-te? Acontece. Há pessoas que já me disseram, não tenho coragem. Partilhar essa fragilidade? O tipo de conteúdo que eu também publico nas redes sociais e que faz com que as pessoas venham falar comigo está eventualmente um bocadinho mais orientado para mulheres do que homens. Não quer dizer que os homens não se identifiquem com aquilo. Há uma diferença de género nestas coisas? Há uma diferença de género nestas coisas. Há uma diferença social. As mulheres habitualmente, se eu pensar na minha vida, nas mulheres que estão à volta da minha vida, normalmente as mulheres são comunicadoras francamente melhores que os homens. Comunicam mais, falam mais, ouvem mais. Então... E onde é que estão as mulheres nos palcos? E onde é que tu vês as mulheres a enfrentarem os palcos? Porquê que as mulheres não estão no palco? Olha, pergunto-te a ti porquê é que as mulheres não estão no palco? Se têm um nível de saber como os homens, têm uma capacidade de comunicação como os homens, o que é que está a acontecer? Não querem? Não podem? Eu não sei dar uma resposta cabal a essa pergunta, mas eu interesso muito por essa pergunta. Há garantidamente nas mulheres uma tendência menor para... Eu não quero dizer o exibicionismo, mas há uma tendência menor para não serem tão ambiciosas do ponto de vista da sua imagem, de aparecerem, etc. Mas isso tem a ver com o quê? Não querer brilhar, não querer mostrar as coisas ou dispensar isso de boa vontade? Por um lado eu acho que dispensam mais, não todas, não dá para generalizar, dispensam mais, mas em segundo lugar têm muito mais crenças enraizadas de que a voz delas é para ficar baixinha, para não incomodarem, para não levantarem ondas, para não abrirem a caixa de Pandora, não é? Eu e tu já trabalhamos com pessoas, homens e mulheres, com egos olimpicamente gigantes e que a gente não nota que tenham esse falar baixinho, muito pelo contrário, às vezes até falam muito mais alto do que aquilo que valem. Nós temos essa experiência, os dois. É verdade, mas há homens e mulheres para tudo e diferentes. Mas se tu me perguntas, nesta área onde eu estou a trabalhar, nesta área em que eu estou a ajudar as pessoas a encontrar a voz delas e a partilhar a voz delas e a mensagem que têm com o mundo, há muito mais mulheres a sentirem-se inibidas e a sentirem que
a mensagem delas não importa, o que elas têm a dizer não vem acrescentar nada e por isso o melhor é não se chegarem sequer à frente. E olham as tuas coisas que tu publicas nas redes sociais. O que é que tu publicas nas redes sociais? Que tipo de coisas é que tu publicas? Eu publico conteúdos que têm muito a ver com esta perspectiva de comunicarmos de forma mais empática e nos valorizarmos. O autocuidado e nos valorizarmos e percebermos que nós temos valor, percebermos que a nossa mensagem importa e que a nossa voz é importante e pode fazer a diferença. Olha, tu falas habitualmente, eu ouço-te falar e ouço-te escrever sobre isso, sobre a questão da empatia e de um superpoder que tu tens e do qual falas ao mundo, que é o superpoder da gentileza. Aprender a falar com gentileza e com empatia. No processo de comunicação, para ti a empatia é o quê? É a cola? O que é que faz a empatia? Para mim a empatia é a experiência. Não é? Antes de falarmos em comunicar, tu tens de ser capaz de estar aberto e estar receptivo a esta experiência. E que ter é a empatia. Cuidado com o outro ou não? Ou isso... A empatia à partida é tu teres cuidado com o outro. A empatia é a capacidade que tu tens de perceber, de compreender a experiência do outro. E só tens essa experiência e só desenvolves essa capacidade se tiveres abertura para tal. E quando tu falas e partilhas e imbuído desse espírito de empatia e do outro lado nada mais encontras que pedras que vêm no teu caminho e que não há esse reflexo de empatia, no fundo não há esse amor de volta? Mas precisamente essa é a minha missão, é ajudar as pessoas, a sensibilizar as pessoas para a importância da empatia. Porque há muita gente zangada com o mundo, não é? Há muita gente zangada com o mundo e nós estamos a viver de uma forma muito fragmentada, não é? A pandemia foi um exemplo disso, mas mesmo antes da pandemia já vivemos todos de forma muito fragmentada. Nós não conhecemos o vizinho de lado, não conhecemos o vizinho de cima. Não temos tempo, não queremos, preferimos nem olhar para o lado? Ou estamos todos no casulo? Eu acho que estamos todos no casulo. E acho que, por exemplo, os meus filhos e eventualmente os teus filhos já têm na escola muitas componentes que lhes ensinam inteligência emocional. Mas nós, quando éramos miúdos e andávamos na escola, não se falava de emoções. Pré-escola com os educadores a ensinar o dar um abraço quando se chega à sala, esse género de coisas? Já começas a ver muitas coisas. Por exemplo, o meu filho mais velho tem 6 anos, entrou agora para a primária, escola pública, e eles têm um programa de educação para as emoções, de inteligência emocional, que é lecionado em articulação com a professora, claro, mas pela junta de freguesia. Nós não tínhamos nada disto no nosso tempo. E, portanto, hoje em dia já começa a haver uma educação para as emoções. E o que acontece é que muita gente ainda não tem essa educação para as emoções. E é um trabalho de sensibilização que eu acho extremamente importante, que é falarmos sobre a empatia. E o que é termos empatia. E o que é desenvolvermos empatia. E o que é pormos a empatia em prática. E aqui acho que há uma questão que é muito importante as pessoas saberem. É que a empatia não é um traço de personalidade, como falávamos há pouco da confiança. Ou tens ou não tens. Não. A empatia é treinável. A empatia é uma aptidão. Tu podes aprender e podes praticar a empatia. Voltamos aos líderes, aqueles que são hiperfocados no resultado imediato e direto. Tem esse botão de empatia mais avariado? Ou não pensam sobre isso? Provavelmente não pensam sobre isso. Mas pagam a fatura mais tarde. Pagam como? Pagam a fatura, por exemplo, com trabalhadores que não estão engajados. Usei aspas voadoras, não se vê aqui. Que não querem saber de ti, no fundo. Exatamente. Fala, eu não quero saber de ti. E se começarmos a olhar para a ciência, porque não precisamos de inventar a roda, podemos olhar para a ciência. Se começarmos a olhar para a ciência e se virmos todos os estudos que neste momento existem sobre a empatia, os chefes que são empáticos são aqueles cujos trabalhadores lhes são mais leais. Porque se tu tiveres um chefe que tu sabes que se preocupa contigo, que se interessa por ti, que te ouve, mesmo que não dê resposta a todos os teus pedidos. Porque empatia não implica que eu tenha de concordar com tudo o que tu dizes. E empatia também não implica que eu vou fazer tudo o que tu me estás a pedir. Onde é que está o balanço? O balanço está em perceberes a experiência do outro
conheceres-te a ti mesmo e a tua experiência e o que tu achas, não é? A parte da assertividade. Eu falo muito da empatia assertiva, já vamos falar mais sobre isto. E encontrarmos neste espaço que está entre nós. Então, a assertividade é uma... Onde é que entra a assertividade? Porque a assertividade implica dizer que não é? Como tu dizes, dizer que não... Estabelecer limites, não é? A assertividade implica estabelecer limites. E tu podes estabelecer limites e comunicá-los de forma empática. Não tens que ser um cretino e dizer não às pessoas e ponto final. Ou não, seja, minha besta, não vai acontecer nunca. Nunca na vida, sai-me da frente. Não, tu podes comunicar e deves comunicar os teus limites, as tuas linhas vermelhas, os teus não negociáveis, de forma empática. A empatia precisa de limites. Vou-te contar uma história. Deixas-me contar. Vamos embora. Era para aí, dia 3 de setembro, 3 ou 4, 3 de setembro de 2015. E um jornal português publicou na primeira capa, estávamos em plena crise dos refugiados no Mediterrâneo. E um jornal português publicou na primeira capa a fotografia de uma criança sem vida na praia. Uma terrível fotografia que todos nos lembramos, vestida com roupas... Já estou com esta cara. Estás a ver os meus olhos? Eu passei 5 horas a chorar nesse dia. Eu tinha um filho, mais ou menos daquela idade. Fui buscá-lo à escola depois da minha tarde no trabalho e estava completamente exausta emocionalmente. Não tive capacidade para ter a tal presença, para estar com o meu filho. Aqui... Esvaziei. Isto são os limites da empatia e é onde nós devemos estabelecer limites. Porque a partir do momento que eu deixo de distinguir entre a Isa e a outra pessoa e eu absorvo o sofrimento da outra pessoa... Lá está uma Madre Teresa de Calcutá. Isto leva a burnout. E levas o lixo todo de toda a gente para casa. Exatamente. Isto leva à depressão, isto leva a burnout e é aqui que tu tens que impor limites. Ok? Porque não estás a ser útil para ti própria, não estás a ser útil neste caso para a tua família, para o teu filho, e não estás sequer a ser útil de um ponto de vista de adotares uma ação compassiva, porque estás tão esgotado emocionalmente que nem te consegues concentrar nas formas de ajudar os refugiados. Portanto, este tipo de empatia... É uma paralisia? É uma branca, é inútil. Não é este tipo de empatia que tu queres ter para ti própria. Tu queres ter um tipo de empatia em que tu percebes a experiência do outro, mas sabes perfeitamente onde estão as fronteiras entre a experiência do outro e a tua experiência. Então e os vampiros emocionais que andam por aí nas ruas nas comunidades, nas empresas, nas famílias, que percebem esse cheiro a sangue do empático e que aproveitam exatamente essa porta para te tomar, não é? É uma excelente questão e é por isso que eu coloco a assertividade na empatia. E eu coloco a assertividade na empatia porque isto foi a minha história de vida. Eu era adolescente que chegava à casa e chorava e batia com as portas porque vinha carregada com o sofrimento dos meus amigos e levava um raspanete por ter batido com as portas. Que já agora digo aos pais, se tiverem um adolescente em casa a bater com as portas, não pensem que ele é mal educado, ele estava-vos a pedir ajuda. E basicamente era o que eu fazia. Eu chegava à casa completamente esgotada emocionalmente por viver o sofrimento dos meus amigos. E foi só muito mais tarde na minha vida, muito mais tarde, depois de ser mãe, aliás, depois deste episódio que eu contei, que eu consegui perceber que eu tenho de estabelecer limites. E naquela altura, na altura da crise dos refugiados no Mediterrâneo, um dos limites que eu estabeleci foi: acabaram os telejornais. Nunca mais vi telejornais desde essa altura. Como trabalhava na comunicação e tinha obviamente um papel de recolha de notícias... Temos que as ler, temos que ver os clipes, temos que... Reduzi completamente o meu consumo de notícias àquilo que era importante para a minha vida profissional. E foi uma maneira de eu me balizar em relação às minhas emoções. E isso libertou-te mentalmente? Libertou-me imenso mentalmente, até hoje. Até hoje. Eu não me esgoto com as notícias e a razão pela qual eu não me esgoto com as notícias é um mecanismo de proteção e é porque tu sabes isto melhor do que ninguém. Nós temos o valor de notícia em torno do que é negativo e tu, da mesma forma que tu és o ar que respiras, da mesma forma que tu és a comida que comes, tu és as notícias que consomes. É um efeito tóxico É um efeito tóxico da comunicação. Tu
Tu és a informação que consomes. Se tu todos os dias te expões a ti mesmo a informação negativa, tu acabas por ter uma visão negativa do mundo. Portanto, quando eu às vezes falo de empatia, as pessoas dizem: mas não existe empatia, eu não vejo empatia. Existe imensa empatia. Mas se nós só estamos a ver as coisas que são o negro, isso passa a ser a tua realidade. Significa que esta pandemia de Covid, no fundo, criou em nós um stress test, quer dizer, não só da realidade que acontecia, mas todos tivemos durante, não digo 1 ano e meio, mas seguramente 1 ano, e em particular nos momentos de maior pico pandémico, tivemos todos a sofrer e emocionalmente com uma coisa. Tínhamos mais próximo da doença ou naqueles que tiveram familiares que ficaram doentes ou que morreram, mas os outros todos que passaram pelos pingos da chuva, no fundo, tiveram a sofrer essa dor. Sem dúvida. E se tu fizesse uma coisa que era saltar fora, e agora desculpa a expressão inglesa, saltar fora dos mainstream media, tu ias encontrar outras notícias diferentes. Ias encontrar as histórias das pessoas que começaram a cozinhar lasanhas em casa para os vizinhos que estavam desempregados e foram entregar as lasanhas aos vizinhos desempregados. Das pessoas que faziam pizzas e iam distribuir as pizzas a toda a gente que precisasse. Dos vizinhos que batiam à porta dos mais idosos a saber que compras é que precisavam e todas as semanas iam fazer compras. Mas os grandes canais não estavam focados aí. Mas os grandes canais de todo não estavam focados nisso. Cuidados intensivos, agora morreram não sei quantos, agora ficaram... Cuidado. Número de casos, número de mortes. Estatística. Exatamente. E portanto, se tu queres ter outra noção do que se passa no mundo, tu tens que ir à procura de outras fontes de informação. Com isto não estou a dizer que o trabalho jornalístico não é fundamental, mas tu podes ir procurar níveis de informação diferentes a outros sítios. Pensei que me ias dizer que os jornalistas podiam acertar um bocadinho a bolina editorial. Eu gostava disso, eu gostava que se calhar se fizesse uma revisão dos valores de notícia. E lá chegássemos. Olha, a tua experiência pessoal é curiosa, e estavas a falar do momento 2015 em que tu tomas uma consciência de ti próprio, de uma coisa que tu partilhaste comigo e escrever, que na minha vida profissional organizei muitos eventos, tu organizaste muitos eventos, e há um momento em que dá um clique e dizes: mas eu não gosto de fazer isto. Eu detesto isto. Mas como é que alguém com a organização de eventos que tu fizeste, coisas públicas, grandes, foram só 15 anos, foram só 15 anos de organização de eventos. E coisas grandes. E importantes. Desde pequeninas, de 100 pessoas, 200 pessoas, até 1000 pessoas. Coisas com grande impacto. Como é que alguém que detesta uma coisa, se tens esse nível de qualidade e de profissionalismo, depois como é que te dás ao luxo de poder dizer: mas eu detesto isto, meu Deus? Olha, eu vou-te contar a história. Eu acabei por decidir sair das organizações. Tu sabes que eu durante 15 anos trabalhei em várias organizações da área da saúde, e ao fim desse tempo decidi que não, vou para casa, vou trabalhar sozinha nos meus projetos e vou sair das organizações. E a primeira coisa que fiz foi um curso da Universidade de Stanford, que está acessível online e que eu aconselho a toda a gente, que se chama Design Your Life. Basicamente é um curso para te ajudar. Infelizmente deve estar só em inglês. Está só em inglês, sim. Okay. Está só em inglês. Portanto, para aqueles que falam e escrevem em inglês ou entendem inglês, curso de Stanford, Design Your Life. Exatamente. E ajuda-te essencialmente a perceberes o que queres fazer, o que não queres fazer, e a desenhares uma vida para ti, que é a vida que tu queiras viver. Arriscadíssimo fazer isso, não? É um salto de coragem, é um salto de fé. De tu pensares: vou continuar a fazer aquilo que é expectável de mim, que a sociedade espera de mim, que alguém espera de mim, ou vou fazer aquilo que é a tal chama que eu tenho cá dentro e descobrir o que é que eu quero fazer. Eu na altura ainda não sabia o que é que queria fazer, mas esse curso deu-me pistas muito boas sobre o que é que eu não queria fazer. E uma das coisas eram os eventos. E foi curiosíssimo. Eu realmente detesto eventos, dei-me conta que detesto eventos, e ter essa clareza foi fundamental para aprender a dizer que não. Se voltarmos a falar nas questões dos limites e dos nãos, eu quando vim para casa recebi vários telefonemas, não foram vários, foram uns 3 telefonemas com ofertas de trabalho. Todas na mesma área, todas na área onde as pessoas sabem que eu tenho estado a trabalhar e tenho experiência. Era a tua imagem. O que é que faz a Isa? A Isa faz isto, ela é boa a fazer isto, telefona-lhe para ver se ela faz isto para nós. E foram os nãos mais fáceis de dizer na minha vida.
Que ligaste um modo quase maluco a dizer não quero. Não, com empatia. Obrigada por teres pensado em mim. Sinto-me honrada por me considerares para essa posição, mas eu já não estou interessada em fazer esse trabalho. Estou a investir numa nova área profissional da minha vida. Muito obrigada, mas estou sempre aqui, se precisares de mim. E geraste frustração, imagino, do outro lado. Eventualmente gerei, porque se aquela pessoa pensava em mim naquele momento e eu disse que não, aquela pessoa teve de pensar noutra alternativa, mas faz parte. Porque é que a frustração da outra pessoa há de ser mais grave do que a minha própria frustração, não é? Portanto, e essa é a questão de nós percebermos também o nosso valor. É percebermos que quando dizemos que não, estamos a aborrecer o outro, eventualmente, porque o outro agora vai ter que ir pedir a outra pessoa. Mas porque é que aborrecer o outro tem mais valor do que tu aborreceste a fazer coisas. Do que tu estás contrariada, não é? Do que tu fazes uma coisa contrariada. Até porque eu acho que se eu quero ter uma relação franca com as pessoas, se eu quero ter uma relação franca contigo, eu quero ser capaz de te dizer a minha verdade. Tu podes-me convidar para uma festa. Olha, Isa, vem esta festa. Eu dizer, olha, Jorge, obrigada, mas não estou mesmo virada para a festa. E não responder-te de forma falsa, está bem, que bom, obrigada, vou à festa, quando por dentro estou contrariada. Portanto, se nós queremos ter relações autênticas e genuínas com as pessoas... Mas isso é um jogo de concessões, porque há momentos em que nós fazemos coisas que se calhar não nos apetecia muito, mas até por que gostamos de determinada pessoa. É um modo elástico. É um modo elástico. Onde é que deixa de ser elástico? Quando parte do teu lado? Não, deixa de ser elástico quando cria ressentimento. Se eu estou a fazer uma coisa para ti porque tu me pediste e no final eu estou ressentida contigo, eu não devia ter feito essa concessão. O teu sintoma é o quê? É à noite quando vais dormir? É o dia seguinte e quando olhas para trás? A ruminação. Fica-se a remoer. A ruminação é um sintoma extremamente importante que nós não estamos satisfeitos. Ou reclamarmos. Imagina que tu chegas a casa todos os dias e reclamas com a tua mulher sobre aquela pessoa no trabalho que te inferniza os dias, que não tens paciência nenhuma para ela e que todos os dias te queixas dessa pessoa. Ainda por cima tu és casado com uma psicóloga. Eu aposto que a determinada altura ela já te disse: ó Jorge, não é comigo que tens que reclamar, tu tens que ir falar com a pessoa. Quando damos por nós constantemente a queixar-nos de uma situação ou de uma pessoa com a pessoa errada, ou seja, com alguém em quem nós confiamos, mas que não é a pessoa que está envolvida ou que pode resolver a situação, aí existe um ressentimento. E aí significa que nós não estamos a falar, não estamos a definir os nossos limites e não estamos a ser verdadeiros nem connosco, nem com os outros. Isso é um sinal de alerta de que precisamos de avançar para mais coragem, se calhar para uma conversa difícil, mas para mais autenticidade e falar com aquela pessoa ou tentar resolver aquela situação com quem está envolvido. Porque normalmente estes processos de ruminação são processos de círculos viciosos que eles repetem sempre. Exatamente. E aí é onde falha a tua assertividade. E aí é onde tu percebes, eu tenho de ser mais assertivo. Mas um assertivo sem empatia é uma bomba relógio. Um assertivo sem empatia para mim não existe. É um assertivo. Se tu me dizes que uma pessoa está a ser assertiva e não está a ser empática, eu digo que ela está a ser agressiva. A assertividade implica empatia. A assertividade é eu ter em consideração o que tu queres, eu ter em consideração o que eu quero e, como eu estava a dizer há bocado, encontrarmos aqui no espaço entre nós os dois. Não é? É, por exemplo, eu dizer-te assim: imagina que no local de trabalho alguém diz: Jorge, reunião hoje às 6 da tarde. Fora do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho. Clássico de trabalho. Isto acontece imensas vezes. Sim. Portanto, isto é uma situação. E num ambiente cada vez mais desregulado, onde todos nós estamos, não é? Onde as barreiras entre a casa e o trabalho ficaram completamente esbatidas. A tua resposta... As batidas é que desapareceram, não é? Desapareceram. A tua resposta empática, assertiva e empática pode ser qualquer coisa como: percebo que essa reunião é muito importante para ti, ou seja, estás a reconhecer a necessidade do lado de lá. Eu a essa hora já estou a caminho de casa para ir ter com a minha família. Estás a reconhecer o teu lado. E a seguir apresentas uma solução, uma alternativa onde os dois se possam encontrar. Mas se quiseres, estou disponível amanhã às 8h30 da manhã. O que nós fazemos normalmente é muito ceder. Ok, está bem, vamos lá. E depois cedes uma vez, cedes duas, cedes três, cedes quatro, e a determinada altura tens um rancor imenso à outra pessoa e já não te sentes bem naquela empresa e já não te sentes bem contigo próprio e estás, de certa forma,
auto-trair-te, não é? Estás a trair a tua vontade, estás a trair quem tu és. Não é bom. E ficas com a conta para pagar, não é? Ficas com a conta para pagar. Se tu fores analisar os casos de burnout, tu vais encontrar tanto disto. Tanto de pessoas que cederam, porque não conseguiram ser assertivas, porque não conseguiram fazer valer também aquilo que são as suas necessidades, a sua voz, o que elas precisam. Porque é que aquilo que o teu chefe precisa ou o teu colega de trabalho precisa há de ser mais importante do que aquilo que tu precisas. Mas é difícil dizer que não estou a pensar, um chefe em determinados empregos é definitivamente difícil dizer que não, em cadeias hierárquicas muito fortes, em que o chefe acha mesmo que é muito chefe, não é? Não é fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. E há outra questão aqui que é mais importante, que também é importante e que não passa só pela assertividade. É que às vezes há determinados circuitos nos locais de trabalho que estão feitos para que tu não sejas bem-sucedido, para que tu não tenhas uma voz, para que tu não possas dizer não. Não devia ser ao contrário? Há muita desigualdade nos locais de trabalho. Não é? E nós sabemos que há desigualdade entre homens e mulheres, há desigualdade entre etnias e há determinadas organizações e determinadas instituições que estão montadas para que determinado perfil de pessoas chegue ao topo e de que outro determinado perfil de pessoas não chegue. Quando olhamos para o topo notamos muito isso, não é? Quem é que lá está agora? E estas pessoas que de certa forma são aquelas que não são consideradas aptas, entre aspas, válidas para chegar ao topo. Isso é uma forma de discriminação, não é? É garantidamente uma forma de discriminação. Aliás, só para dar um exemplo muito concreto, no início da minha carreira, não tentes perceber onde, porque eu comecei a trabalhar muito, muito nova, eu tive um superior hierárquico que me disse com todas as letras e palavras que eu não devia estar ali. Que não era suposto eu estar ali. Eu era uma miúda jovem, inexperiente, competente, mas inexperiente, e não atingia na visão daquela pessoa. Tu não estavas no standard. Exatamente, não cumpria os requisitos que aquela pessoa queria para os requisitos da equipa dela, não é? Okay. E portanto disse-me isto. Quase não vai chegar a lado nenhum. Foi mais no sentido de aqui não vai chegar a lado nenhum. Quer dizer, se fores para outro sítio, isso é lá contigo, mas aqui não vai chegar a lado nenhum. Como é que tu recebeste isso? Eu nesse dia saí do trabalho a chorar, completamente feita em lágrimas, mas aprendi, deu-me resiliência, deu-me coragem para no dia seguinte voltar a aparecer e mostrar que tinha valor e que estava à altura daquela posição. Que hoje em dia olho para trás e percebo que a minha reação tenha sido essa, mas gostava que não tivesse sido essa, porque tu tens valor independentemente daquilo que tu fazes, não é? O teu valor não está associado ao teu trabalho. No fundo ali, tu não foste respeitada naquilo que tu eras como pessoa. Não fui de todo respeitada. E isto acontece todos os dias em diversos locais de trabalho, em diversas organizações, em que há estruturas, há, digamos, caminhos montados para determinadas pessoas e que não estão montados para outras pessoas. E essas outras pessoas que eu estou a falar, as que são discriminadas, têm uma dificuldade muito maior em fazer ouvir-se. Tem que valer muito mais e tem que falar muito mais alto. É muito mais difícil. Mas tu também tens exemplos concretos exatamente do contrário, que é de trabalhar com pessoas em organizações onde a mecânica até mental e estrutural, quer das pessoas, quer da forma da organização, foi feita exatamente ao contrário. É verdade. E depende de quem? De quem lidera? Eu acho da dinâmica da equipa? Eu acho que depende de quem lidera, mas depende muito mais da cultura organizacional que nós temos. E de nós continuarmos a aceitar... Das regras não escritas? Das regras não escritas e de continuarmos a aceitar como normais situações que já não são normais. Que nós já temos tanta evidência de como é que se lidera bem. Nós já temos tanta evidência até do impacto da empatia, do ponto de vista económico. Já existem estudos que mostram que a empatia traz ganhos económicos às organizações. E, portanto, com tanta ciência disponível, continuamos a ter um atraso grande em mudar as culturas das organizações. Esta nova geração que aí está, está a dizer ao mundo: eu posso estar aqui agora, mas amanhã já não estou. Portanto, ou isto é interessante para mim, ou isto tem um propósito. Ou eu sou tratado com respeito, ou a minha opinião é ouvida, a minha voz é ouvida e eu sou tida em consideração. Ou eu vou-me embora. E, Jorge,
E isto tem sido muito interessante, porque há uma série de organizações que estão a ter uma sangria de pessoas. Não sei se já ouviste falar das pessoas boas. Das pessoas boas, das pessoas que fazem falta, porque não estão para tolerar não serem reconhecidas, não serem consideradas e não serem respeitadas. E sobretudo a pandemia veio acentuar muito isto, porque as pessoas puderam parar. É porque as pessoas estão em autopiloto, não é? E quando tu estás em autopiloto, tu nem tens tempo para considerar. Chegas a casa, reclamas com a mulher, amanhã reclamas com a mulher. Reclamas, ou seja, reclamas do colega, desabafas, não é? Quando tu paras, quando de repente tens uma pandemia e tu paras, tu começas a pensar: mas eu não quero voltar a isto, eu não quero voltar ao antigo normal. E já se fala neste conceito, na sequência da Great Depression, fala-se da Great Resignation, a quantidade de pessoas que se despediram das organizações porque não querem voltar ao antigo normal. Eu estive há uma semana, 2 semanas mais ou menos, a falar com um rapaz que trabalha numa consultora. Ele disse-me que uma consultora cá em Portugal. Ele disse-me que a empresa, a equipa dele tinha cerca de 210 pessoas, não sei bem ao certo, e durante a pandemia despediram-se 70. Já não quiseram mais. Durante a pandemia despediram-se 70. Imagina o que é tu teres a teu cargo uma equipa de 200 pessoas em que se despedem 70. Perdes 1/3 da tua organização num clique. E porquê? E ninguém se questiona. E porquê? E fazer essa pergunta pode dar essas respostas e implica haver uma mudança. Vai dar garantidamente. Implica completamente. Completamente. Tu tens empresas e organizações em setores altamente especializados em que se tu perdes 30% da tua força de trabalho, começas a entrar em shutdown de atividades. As empresas não aguentam isto. Portanto, tem de haver uma mudança. E estas novas gerações vão dizer-nos isto, mas eu gostava era que começássemos a avançar já nesse sentido. Isso. E a minha experiência também é muito de administração pública. E a administração pública tem excelentes exemplos, mas também tem imensas áreas que poderiam ser melhoradas e imenso trabalho a fazer do ponto de vista da cultura organizacional. Tens uma imagem de um líder perfeito para operar essa mudança? Não, até porque eu não acredito em líderes perfeitos. Messiânicos? Portanto, acreditas num processo coletivo? Não precisa de ser um líder perfeito. Tem de ser um processo coletivo. Tem garantidamente de ser um processo coletivo. Tem de ser um processo co-construído com as pessoas. O líder deixa acontecer, é isso? Essa é a tua tese? Eu acho que a função do líder é preocupar-se com as pessoas. Essa é a função do líder. O líder tem de ser humano. Não tem de ser perfeito. Tem de ser humano. Pode ter os defeitos todos que vêm com a humanidade, mas tem de se preocupar com as pessoas. E acho que tem de ser um processo de co-construção com as pessoas, de envolvimento das pessoas. E pode ser feita uma sensibilização. Aliás, eu estou cheia de vontade, estou a montar um projeto de formação que é dirigido tanto a organizações públicas como privadas, mas que eu quero apresentar às organizações onde eu passei, porque eu acho que elas poderão beneficiar isto, e é precisamente uma sensibilização e uma formação para estas questões do bem-estar no local de trabalho, a comunicação empática, o sermos mais corajosos para termos as conversas que precisamos de ter, porque as conversas que são difíceis e às quais nós fugimos são difíceis porque são essenciais, são difíceis porque fazem a diferença, e nós temos que começar... E porque vão acontecer coisas, não é? E porque fazem acontecer coisas, não é? E são difíceis porque há coisas em jogo, não é? Quando tu pensas, estás nervoso para ter uma determinada conversa com alguém que é importante para ti, o que tu tens medo é que a vossa relação, na sequência daquela conversa, possa ser posta em causa, não é? Possas perder aquela relação, não é? Mas é precisamente por isso, e porque tu queres ter relações mais autênticas e mais verdadeiras, tu queres e deves ter essa conversa difícil. E estas conversas têm de começar a acontecer dentro das organizações. Tem de se começar a falar sobre as coisas de que ninguém fala. Esse era um bocadinho o papel que eu tinha nas organizações onde passei. Eu tinha um bocadinho o papel de conselheira. Eras o grilo falante? Não era o grilo falante. Era, utilizando uma metodologia de liderança, era o Yoda. Ou seja... Yoda, Isa, diz-me qual é a verdade, Isa. A verdade, diz-me qual é. Portanto, o Yoda não tinha uma concordância linguística perfeita. Mas o que eu quero dizer com o Yoda é: quando tens uma reunião com pessoas, as pessoas todas estão a dizer que sim, uma reunião com o líder e com as pessoas, todas as pessoas vão dizendo que sim, e de repente há o elefante na sala.
E toda a gente está a sentir que o elefante está lá. Está a reunião a tremelicar. A reunião está a tremelicar, o elefante está lá, mas ninguém aborda o elefante. E eu era muitas vezes a pessoa que punha o dedo no ar e abordava o elefante. E eu acho que esse papel nas organizações é fundamental. E tu, como líder, podes criar esse papel. Dizer, olha, fulano A e fulano B, vamos para esta reunião. Contratem um Yoda. Vocês vão ser o Yoda. Portanto, vocês vão estar atentos ao que se está a passar, vocês vão estar atentos à dinâmica, e se surgir aqui qualquer coisa que vocês sintam que não está a ser abordada... Dedo na ferida. Exatamente. É preciso coragem. E é um modelo, é um paradigma completamente diferente para o líder autoritário. E um bom escudo, porque a seguir vem de volta, se o assunto for incómodo, obviamente Vamos ter uma conversa difícil. Vamos ter uma conversa difícil. Mas o objetivo é esse, porque acabou a era do líder autoritário. Não é? Acabou a era do poder sobre as outras pessoas. É poder com. E o poder com implica que tu, como líder, tens de partilhar a responsabilidade, tens de corresponsabilizar as pessoas. E o sucesso da tua equipa não é o sucesso do líder. O sucesso da tua equipa deve ser, de certa forma, atestado por toda a gente. Ou seja, todas as pessoas são responsáveis pelo sucesso da equipa. Não é o líder que é responsável pelo sucesso da equipa, são todas as pessoas. E para isso tu tens que partilhar a responsabilidade, não é? Partilhar liderança. E toda a equipa tem de trabalhar para a co-elevação da equipa. Este paradigma tem de mudar. Mudar paradigmas demora muito tempo. As coisas que se fazem hoje têm fortes implantações culturais e vários vieses. Faz-se assim porque sim, faz-se assim porque é tradição. E isso coloca uma barreira muito forte a quem quer fazer diferente. Talvez uma das chaves seja a de ir trocando o nosso mundo competitivo por outro mais cooperativo. No fundo, ganha quem mais ajudar os outros. Já estivemos mais longe. Até para a semana.